deixa eu perguntar, a gente tá falando aqui sobre a pandemia, isolamento social, e as redes sociais atualmente têm um papel muito importante na nossa sociedade, é algo que a gente não tem como fugir delas, né? Mesmo que a pessoa queira, em algum momento ela vai se deparar com redes sociais. Estamos aqui numa rede social, conversando, fazendo nosso podcast, Estação Dopamina. Mas eu vejo que às vezes algumas pessoas podem ter um comportamento um pouco disfuncional. Algumas pessoas podem ser viciadas, por exemplo, em likes, em curtidas. Então, isso pode acarretar alguma alteração psiquiátrica, mental na pessoa? Pode, eu já vi acontecer. Teve um caso de uma adolescente que eu estava atendendo e ela tinha 100 mil seguidores. 100 mil seguidores. Muita Adolescente. coisa. Muita Nossa. coisa, né? Vamos ver se a gente chega um dia. Pois é, né? 100 mil Aí, seguidores, galera, ajuda a gente aí. Dá um like aí, começa a seguir a gente. 100 mil seguidores. E só que ela ficava o dia inteiro por conta da rede social dela, né? Postando conteúdo, tal. Adolescente conseguiu, tal. E aí, o que a mãe dela fez? A mãe dela falou, chega, né? Nossa, Ela viu que aí estava foi- gerando uma repercussão na filha, né? Só que ela pegou Mas foi drástico, né, o negócio. e apagou a conta, né? Aí a menina descompensou. Porque, assim, 100 mil seguidores acabou, não tem mais seguidor, né? Verdade. Ela acabou, assim, ela acabou com a vida da filha dela, nesse caso, assim. Porque a vida da filha dela estava sendo só aquilo, né? Então, assim, ela fez uma medida que foi muito drástica. Ela tinha que ter encontrado, aí que eu fui orientar, né, tudo, a menina até voltou a mexer com rede social, mas assim, com rede social e uma vida além da rede social. Ou seja, não tinha porque ela tinha que postar conteúdo várias vezes ao dia. Então a gente começou a trabalhar com aquela coisa que, olha, você pode postar conteúdos 2 vezes ao dia, mas vai ter dias que você não vai postar conteúdo. Pronto, uma coisa assim e tal. Aí, para conseguir ela ter uma vida além da rede social, né? Dá um limite, né? Tudo precisa de um limite, que nem a gente falou. Na obesidade, para comer, você tem que ter um limite. Para usar redes sociais, precisa de limite também. Porque os likes, a pessoa vai viciando naquilo. E vai porque vai dando prazer, né? A coisa vai crescendo. Uau! Então, e aí, quando a pessoa vê, ela chega num ponto que aí ela começa a virar escravo da rede social, né? Aí inverteu o papel, né? E aí que mora o perigo. Liberando ali dopamina, opioides, prazer no sistema de recompensa, né? Prazer fácil, imediatista. Exatamente. E tem algum perfil, Roberto, que tem mais risco, assim, de evoluir com vício, por exemplo, em rede social? Adolescentes com uma personalidade mais introspectiva ou mais... Como que seria? Adolescentes mais introspectivos. Porque é interessante que o adolescente mais introspectivo, ele tem uma maior facilidade de se expor para a câmera do que se expor para as pessoas. Então ele se expõe para a câmera ou expõe coisas para a câmera, né, que ele filma tal, com uma facilidade realmente muito maior. Ele vai ter uma série de interações virtuais com muita facilidade, responde os comentários, tudo tal, mas cumprimentar o primo dele que foi na casa dele almoçar no domingo, ele não consegue. Ele tem dificuldade, fica recluso. Então, esse é o perfil realmente mais vulnerável que a gente vê. Quando chega um caso, para mim, desses eu já sei, assim. Eu já pergunto, como é que é a interação com a família e tal? Ih, doutor, a interação é muito ruim. Quase não fala nada, tudo e tal. Mas lá na rede social... Tá no mundo dele. Tá ali, no mundo dele, tá no domínio dele, né? Aí brilha, né? Aquela coisa, né? Então, esse é o perfil. E o que essa pessoa busca nisso? Prazer também, provavelmente, né? Prazer, reconhecimento. Quando a pessoa tem muito like, muito seguidor, ela vê que é uma coisa que ela faz bem, que ela consegue atingir muitas pessoas, né? Então, ela tem aquele sentimento de recompensa por estar fazendo uma coisa bem, bom né? trabalho ali, Um bom né? trabalho, né? E dependendo da rede social, ela ainda vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, não, tem muitas exibições no YouTube, então vai ganhar não sei quanto lá por cada exibição e tal.
Uhum. Então ainda tem essa questão da financeira que ainda move as pessoas e a coisa vai virando uma bola de neve. Pois é, não né? dá para cortar de vez, até porque as pessoas precisam aprender a usar as redes sociais atualmente, porque é uma forma de você viver a vida, ter o seu trabalho, inclusive, pode ajudar. Então, não é algo que tem que radicalmente tirar, né? Tem que ser o caminho do meio e do equilíbrio. Tem que seguir, igual o Marcelo falou, seguir o caminho do meio, realmente. Fechar a rede social da menina foi a pior coisa, então que a gente voltou rápido com a rede para não perder os seguidores, tudo, mas fazer uma coisa legal, tudo que pode até inclusive virar um modo de vida, uma profissão para a pessoa, né? Sim. Mas desde que seja de uma forma que não gere prejuízo. Pois é, Roberto. E a gente está falando dessas medidas simples que a gente pode tomar, né? Para evitar que um comportamento se torne um vício. Por exemplo, você tirar um pouco o foco daquele comportamento. Você falou, vai para a praia, vai pescar. Né? Quais medidas adicionais a gente poderia fazer para cortar esse comportamento vicioso? Olha, uma coisa, assim, coisas que a gente pode fazer hoje em dia, assim, eu recomendo muito filme, que hoje em dia filme está muito disponível, né? Você consegue assistir filme no celular, é muito fácil, né? Atividade física que a pessoa goste, né? Assim, aquilo eu sempre tento buscar uma atividade física que a pessoa goste, né? Então, assim, os filmes e atividade física têm sido dos principais, bastante. né? E às vezes a pessoa é workaholic, né? Aquela viciada de trabalho, tirar férias. Tirar férias, né? Agora, outra coisa que eu indico também é videogame, tá? Videogame tá na minha lista de indicações, né? Inclusive, muitas vezes eu converso com as esposas, né? Eu converso com as esposas né? Que geralmente mais homens gostam de videogame, né? É mais comum, né? Que aquele é um momento que o cara relaxa e ele faz outra coisa. Então, assim, é um momento de distração mesmo. Então, o videogame hoje em dia mudou de perfil. Ele pode ser uma coisa que nos ajuda a sair dessa enrascada também. Legal. E Roberto, assim, o convívio com animais, do ponto de vista da psiquiatria, como você vê isso, assim, cuidar de um cachorro, cuidar de um gato, ter ali um animal? A pet terapia, né? Gente, bom demais. Eu já prescrevi cachorro e gato várias vezes. Tá? Que legal, que legal. Várias vezes. A pessoa passa a ter um sentido de vida quando ela tem um animal. Muitas pessoas que não têm sentido de vida falam, não, minha vida não tem sentido, minha saída é morrer, tal. Quando ela tem um animal, ela passa a ter uma função. Ela passa a ser importante para alguém, ela se sente recompensada. Então, ter um animal, ela é algo assim, hoje em dia, formidável. Recomendo mesmo. As pessoas, assim, que as pessoas se divirtam com os pets das formas que elas gostem. Tem gente que gosta de sair com os pets e hoje em dia dá para sair com os pets. Todo né? lugar agora é pet friendly, né? Todo lugar é pet friendly, né? Então, assim, eu recomendo mesmo que as pessoas assim, saiam mesmo com os bichinhos. Muitos bichinhos ajudam as pessoas a voar de avião. Isso acontece mesmo. A pessoa não consegue, mas com o bichinho elas têm o conforto necessário para ela conseguir viajar. Então, é super bem-vindo hoje em dia. Gatos e cachorros são os mais comuns, né? E a gente vê até assim, tem superioridade, uma coisa, outra, né? A gente não nota uma superioridade, é mesmo uma coisa assim, muito de perfil mesmo, né? Afinidade mesmo, né? E tem pessoas, gente, que a gente recomenda, muitas vezes que eu recomendo que tenha cão e gato, tá? Interessante. Porque o gato e o cão, eles recompensam a pessoa de uma forma diferente. Eu descobri isso ao longo dos anos aí de psiquiatria, né? O cachorro é aquele que sempre tá disposto, né? Tá alerta e tal, não sei o quê. Você chama, ele vem correndo, abanando o rabo. Ele vem correndo, abanando o rabo. Agora, o gato, ele tem um jeito muito sedutor. E esse jeito sedutor do gato é uma coisa que às vezes atrai a pessoa de uma forma de se sentir bem. Diferente. O gato às vezes dá aquela amassadinha na pessoa, que eles ficam fazendo aqueles movimentos, e a pessoa faz uma massagem mesmo e a pessoa se sente preenchida, né? De amor, né? Então, e ter cão e gato é compatível, então muitas vezes ter as duas coisas vale a pena. Sim, desde que eles
estejam juntos desde pequenos, Desde assim, eu acho pequeno. que não tem nenhum problema ter cão e gato. Não. Conheço casos aí E que dá que certo, dá né? certo. Lá em casa tem, né? Cachorro, tem gato e tem peixe. Ó. Eu não recomendo muito ter gato e peixe, que o Tomar gato fica cuidado. tentando pegar o peixe ali o tempo todo. O tempo todo com a patinha, né? Mas é interessante a pet terapia, que inclusive na neurologia a gente tem pacientes com demência, com Parkinson, com outras doenças neurológicas, ajuda bastante também. É bem interessante a pet terapia. E, Roberto, a gente tem visto um problema muito grande com vícios em opioides, né? Ainda não no Brasil, mas nos Estados Unidos, no Canadá, parece que tá bem feio, né? O que você poderia falar para o pessoal a respeito disso, né? Por que vem o vício em opioide? Bom, vício em opioide vem aumentando no Brasil. A gente tá começando tá chegando aqui. A água tá subindo. Tá? Pois é. Nos Estados Unidos e no Canadá, é um problemaço. Eles têm realmente um problema agora gigante com o opioide. Todos os dias eu recebo um boletim da Associação Americana de Psiquiatria. Eu recebo no meu e-mail. Mais ou menos 2 vezes por semana, eles falam da crise de opioide lá. Pra vocês terem uma ideia. Nossa. Das 5 vezes por semana que eu recebo, 2 vezes eles falam. De tanto que o assunto é discutido e é problemático e eles tentam trazer novas soluções e as soluções não vêm. Gente, provavelmente uma das melhores sensações que uma pessoa já sentiu na vida é quando ela usa um opioide. Se você aí em casa já foi anestesiado e sentiu uma sensação maravilhosa, provavelmente foi porque você usou um derivado de morfina. Então, é uma droga que traz uma sensação de bem-estar muito grande para a pessoa, né? E é uma droga que ela é facilmente encontrada no mercado ilegal, né? São drogas, né? E como medicações para dor, né? E pessoas que são... Quem é mais vulnerável a ficar? Pessoas que têm dores crônicas e que começam a utilizar ela para tratamento da dor e se sentem muito bem utilizando e começam a utilizar muito mais do que deve. E aí Abuso, vocês da neurologia veem muito isso, né? Começa a fazer abuso e quando a gente vê, tá num nível alarmante. Né? E eu tava vendo até, o maior problema atualmente é com o fentanil, que é um opioide extremamente potente, é um opioide 100 vezes mais potente que a morfina. Então, doses baixas de fentanil já dão muita euforia na pessoa e já podem dar uma overdose, inclusive levar a óbito. Então, o fentanil está sendo um problema muito grande nos Estados Unidos. Estava olhando a mortalidade lá, tem subido assim vertiginosamente, a mortalidade por overdose de drogas, principalmente por causa do fentanil. Então, se eu não me engano, está em torno de 100 mil mortes por ano. Dessas 100 mil, 70 mil são por fentanil. Então, o caso é bem alarmante, a gente precisa tomar cuidado, estudar de perto isso e evitar isso, que isso chegue no Brasil, né? Realmente, a gente, assim, nas prescrições de opioide tem que ser, assim, o mais econômico possível, né? Pra gente não deixar ninguém ficar, usar pouco tempo, porque senão você já começa a perceber que às vezes a pessoa começa a ficar usando tempo demais e aí tem alguma coisa errada. Eu costumo dizer que tentar tratar a dor da pessoa da melhor forma que puder para que ela não use opioide é o melhor jeito da pessoa não usar o opioide, né? Porque isso, o opioide está diretamente ali relacionado ao sistema de recompensa cerebral. É prazer na veia, basicamente, quando se dá um opioide para a pessoa. Porque a gente tem os nossos opioides endógenos, né? Tem a endorfina, a cefalina, que vão dar esse prazer. Tem receptores de opioides no cérebro. Então, quando você dá uma alta quantidade ali de fentanil, uma descarga de opioide, isso gera um prazer imenso na pessoa. Mas, ao mesmo tempo, vem o vício, né? Então, tem que usar com muito cuidado essas drogas, né? Na medicina, a gente usa com muito cuidado. Pacientes com uma indicação muito bem feita, não pode ser usado de maneira corriqueira, assim, né? Importante, né, Marcelo? É o que você falou, né? Por exemplo, na anestesia, né? Existe um período ali, né? Onde precisa se tirar a dor e aí realmente passou, não vai usar mais. E o tratamento de dores crônicas, ele tem um tripé, né? O uso ali de um antidepressivo junto com um antiepiléptico e um opioide, né? Mas aí a gente tem aquela escada, né?
tem que fazer o uso escalonado, os opioides mais fracos, pelo menor tempo possível. E realmente me parece que um dos motivos, ou uma das coisas que fez com que isso aumentasse nos Estados Unidos foi a questão da dor zero, né? Aqueles protocolos de dor mais antigos, onde começou-se a usar opioides fortes para tratar dores, às vezes, que não mereciam isso, né? E é interessante o quanto a história se repete, né? Eu estava até lendo teve a crise do ópio na China, no século XIX. E a China teve lá um uso muito grande de ópio disseminado, isso levou à crise econômica, várias famílias se acabaram, foi algo avassalador lá para a China no século XIX. E agora a gente está vendo se repetir novamente, crise de opioide, mas agora nos Estados Unidos. Né? Então, às vezes a gente vê que a história se repete, né? Pelo menos agora a gente tem mais meios para tratar esses vícios, né, por opioide. E, Roberto, como se trata um vício por opioide? Deve ser um dos mais difíceis, né? Tratar vício por opioide é um dos mais difíceis mesmo, né? Mas é aquilo, é ir direto na dor. Por que o Dr. Marcelo falou entrar com antidepressivo, né, gente? Por que ele falou? É porque, assim, existem muitos antidepressivos que tratam dor, tá? E eles são, assim, fundamentais pra gente tratar. Então, assim, usando um desses antidepressivos que trata a dor, você já ajuda muito a vida da pessoa, né? Medicações que são antiepiléticas, igual você falou, né? Não é porque a pessoa tem epilepsia, mas porque são medicações que, além de tratar a epilepsia, elas também reduzem dor. E são medicações que não fazem mal para o paciente. Então, a forma de tratar é entrar com o melhor tratamento possível para uma dor qualquer que a pessoa tenha. E o que sobrar, a gente também vai fazer de novo, entrar com benzodiazepínico lá, no caso, né? Entra lá com clonazepam, com Rivotril e tal, para tentar dar uma sensação para a pessoa de bem-estar, para que, e gradualmente tirando isso, gotinha por gotinha, em algumas semanas, para a pessoa poder parar efetivamente de usar o opioide. Tá. Né? Agora, falar um tema polêmico, né? Muito se fala a respeito da liberação das drogas, né? Seja as drogas mais leves ou as drogas mais pesadas, inclusive drogas que são utilizadas como medicações, né? As drogas legais, né? Vamos dizer assim, elas podem ser questão de abuso, né? E qual que é a sua opinião, Roberto, a respeito dessa questão de liberação de drogas? Então eu vou trazer o seguinte, o que aconteceu nos países, o que acontece nos países onde é liberado, né? Eu vou trazer isso. Nos países onde é liberado, o número de transtornos psiquiátricos dispara, tá? É isso que acontece na prática. O número de pacientes aumentam. Então, por exemplo, locais que maconha foi liberada, o número de casos de esquizofrenia disparou também. Então, o que acontece é que quando as drogas são liberadas, do ponto de vista psiquiátrico, o número de doentes aumenta muito. Muito, muito mesmo, tá? Então, assim, tem o ponto de vista da segurança pública. Tem o ponto de vista da segurança do tráfico internacional e tal. Agora, do ponto de vista, especificamente falando de número de pacientes psiquiátricos e tal, o número de pacientes realmente aumenta muito, porque aumenta muito a disponibilidade, as pessoas usam mais as drogas vão exercer mais o efeito, as pessoas que têm suscetibilidade genética para ter as doenças, como, por exemplo, para ter uma esquizofrenia, vão abrir o quadro de esquizofrenia, e muitas vezes, quando abrem quadros como esses, são quadros irreversíveis. Então, para nós, quanto menos droga, melhor mesmo. Ok. E Roberto, só para deixar um pouco mais claro para o pessoal, qual que é a relação, por exemplo, entre drogas, entre canabinoides e esquizofrenia? Parece uma relação muito forte, né? É uma relação muito forte, é uma relação especificamente forte para jovens do sexo masculino. A probabilidade de um jovem do sexo masculino usando maconha desenvolver esquizofrenia aumenta pelo menos 4 vezes, pelo menos quadruplica, né? Aí você fala assim, mas eu conheço um monte de gente que não fuma maconha e não teve nada. Pois é, mas uma pessoa que teve
e que é seu irmão, é seu filho, Acaba com a vida da pessoa. acaba com a vida né? da pessoa, E da família, às vezes, né? da família. Então, assim, aumenta realmente muito a prevalência. Assim, e a gente sabe que quanto maior o uso, maior o risco. Tem um caso que eu atendi que o paciente resolveu fazer um intensivão de haxixe, né? Uhum. Resolveu fumar até pelas orelhas, de tanto fumando aqui. Depois não deu outra, ele abriu um quadro de esquizofrenia, assim, clássico. Ele teve que ser aposentado por invalidez Nossa. aos 29 anos de idade. Aham. Porque ele tinha um delírio de que as torres de celular da Vivo estavam monitorando um chip que a NASA tinha colocado na cabeça dele, Uhum. né? E a gente entrava com medicação, tentava, obviamente, diminuir, mas isso não saía da cabeça dele, porque uma vez o quadro estabelecido, ele realmente ficou inválido mesmo, né? Então, pra gente, como médico, você vê uma pessoa que utilizou aí um excesso de derivado de maconha e ficar esquizofrênico, inválido aos 29 anos de idade, é muito sofrido. É mesmo. E, existe alguma predisposição genética, assim? Já se faz algum exame, um painel de predisposição, ou isso não é prática? Pior que a gente não tem. Atualmente é um completo, assim, deserto isso aí. Uhum. Não se sabe quem tem mais risco. Claro, se você tiver assim, pai esquizofrênico, mãe esquizofrênica, avó esquizofrênico e tal, você sabe que o risco é O maior. risco é maior. Mas numa família convencional, você não sabe... Não tem como descartar, né? Também Não. É um risco. Você só tem o perfil. A única pista que a gente tem é jovens do sexo masculino têm mais risco de ter esquizofrenia usando maconha. Agora, fora isso, não tem. Agora, por exemplo, eu atendi agora tem pouco tempo uma jovem do sexo feminino Uhum. que utilizou muita maconha e abriu um quadro de esquizofrenia. E Então, ela muitas parou... vezes é imprevisível, né? É imprevisível. Ela parou de se alimentar, começou a ter uns interesses estranhos, um discurso que não faz sentido nenhum. Uhum. E ela teve que ser resgatada em outro país. Ela estava em outro país porque ela abriu esse quadro. É um país onde é liberado o uso de maconha e ela teve esse quadro e agora está tendo que tratar aqui no Brasil. Pois é, e às vezes, falando especificamente da esquizofrenia, às vezes a gente tem aquela questão da personalidade pré-mórbida, né? Uma pessoa que tem uma personalidade mais suscetível a abrir um quadro, né? E aí essa pessoa, talvez, se usar esse tipo de droga, pode abrir o quadro, né? Explica um pouquinho sobre personalidade pré-mórbida. Personalidade pré-mórbida são os tipos de personalidade que a pessoa tem que aumentam o risco dela ter determinadas coisas. Então é isso que é a personalidade pré-mórbida. A gente sabe que indivíduos que são muito fechados ou têm alguns interesses muito restritos, coisas que as outras pessoas não acham muito interessante, né? Essas pessoas que são mais isoladas, têm mais dificuldade de expressar as emoções, essas pessoas têm um risco realmente maior de abrir um quadro de esquizofrenia, né? Esquizofrenia é a principal das psicoses, né? Psicose, gente, é um quadro que leva a delírios e a alucinações. Delírios é quando a pessoa acredita numa coisa, firmemente, numa coisa que claramente não é real. A pessoa vira e fala assim, eu sou o rei da Inglaterra, né? E alucinação é quando a pessoa sente, vê ou ouve coisas que não são reais. Como, por exemplo, a pessoa que ouve uma voz falando na cabeça dela que se ela não matar a família dela toda, vão explodir o Congresso Nacional. Alguma coisa assim, né? Imagina você ter uma doença que faz isso com você o tempo inteiro, né? Então, as pessoas que têm essa personalidade pré-mórbida, que são mais isoladas, mais tidas pelas outras pessoas como mais estranhas, se elas entrarem em contato com substâncias como a maconha, por exemplo, tal, a chance delas terem um quadro de esquizofrenia é bem maior. Entendi. Interessante, né?
Bom, pessoal, acho que é isso, né? Então, foi um papo muito interessante, uma Muito conversa interessante. muito boa. Muito obrigado aí, doutor Roberto. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Adorei. Pessoal, dá um like aí, curte nosso vídeo, ativa o sininho, inscreve no canal. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas, se tiverem alguma dúvida aí, alguma pergunta para o Dr. Roberto, manda para a gente aí nos comentários. E é isso aí. Cuidem do seu cérebro. Um abraço. Um abraço. E não usem drogas.